Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube e vamos continuar aprendendo na palavra profética. Daniel 7:25. Palavras de Deus dadas pelo seu mensageiro angelical. Aquele que estava bem próximo de Daniel, quando ele teve a visão dos 4 animais e não a entendendo, ele disse: eu quero saber tudo sobre o que eu tenho visto. E Deus, de modo integral, começou a falar, a interpretar, e nós já estamos nesta fase, a fase que eu diria, a frase nevrálgica da interpretação. Quando o anjo está dizendo que o chifre pequeno, este rei, último rei da terra, aquele que virá bem após os 4 reinos que o anjo já tinha dito para Daniel que se levantaria da terra, aquele que se levantará de entre os 10, que prova a sua sagacidade, o seu lado astucioso, pois ele já chega derrubando 3 reis. Ele se destaca com tudo que é maldade. Por isso, a primeira ação registrada aqui, dita pelo anjo, é que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha, não se esqueçam de uma coisa. Nós, de uma certa maneira, ficamos até tensos e imaginamos, mas como um governante, como um rei, vai se preocupar em insultar a Deus, em mostrar a sua arrogância a Deus? É bom lembrar que o apóstolo Paulo, também falando sobre o dito cujo, ele disse assim, que o Senhor Jesus não virá sem que venha a apostasia e seja revelado o homem, o filho da perdição. Aí então ele detalha a sua índole, aquele que se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário e se declarar Deus. E logo em seguida, o apóstolo diz que o mistério da iniquidade já opera, isto é, esse mistério de que Paulo estava falando. Ele estava falando do anticristo.
do chifre pequeno. E ele disse: o mistério da iniquidade já opera. Ele só aguarda o momento da sua revelação, até que aquele que o detém seja tirado, isto é, tirado do caminho. Há um engano crasso pela maioria em relação a esse mistério. O que se ensina aliás, apenas manipulando o texto para que se adapte a uma teoria sem base escriturística. Então, ensinam que esse que detém a manifestação do chifre pequeno, a manifestação da besta, é a igreja. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai embora com ela e o mundo fica totalmente entregue nas mãos do anticristo, para não dizer nas mãos do diabo. Que lástima! Deus é onipresente. Davi disse uma vez: para onde fugirei da tua presença? E Davi vai descrevendo lá naquele Salmo 139, a impossibilidade de se esconder da presença de Deus. Então, vamos parar de pensar em Deus como uma pessoa limitada a um lugar, uma pessoa como um presidente da República, aliás, como o presidente do Brasil, que só está em Brasília. Não, Deus é realmente uma pessoa dentro desse cosmo que nós chamamos de mundo. Deus, que é o Deus invisível, o Deus que nunca foi visto por ninguém. Ele teve, sim, a sua representação. Ele esteve aqui 30 anos, através da manifestação de Jesus, pelo processo da encarnação. E Paulo escreveria mais tarde que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, Deus está aqui comigo, onde faço minhas gravações, nesse estúdio rústico. Deus está com você aqui na minha cidade, ou em outra cidade, em outro estado, em outra parte do mundo, onde você estiver vendo este vídeo. Então, aquele que impede a manifestação do chifre pequeno, do anticristo, não é nada de igreja, é o próprio Deus. E quando diz que o mistério da iniquidade já opera, pense bem, foi há mais de 2000 anos que Paulo escreveu isso. Se o mistério
da iniquidade já operava. Você imagina hoje, quando nós vemos a iniquidade, o pecado em multiplicação, quando vemos o mundo praticamente de cabeça para baixo. Então, hoje, já vivemos em um mundo ante Deus. Hoje, ouvimos palavras de sarcasmo, de zombaria, de desrespeito. Vemos pessoas fazendo pilheiras contra o nome de Deus. O nome de Deus sendo colocado em piadas, no meio da imoralidade. Então, o espírito da besta, do anticristo, já opera. Então, não se assuste diante daquilo que Daniel está dizendo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. A gente tem que parar, por questão do tempo, mas o próximo vídeo promete. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.